A graça da cura divina, John D. Lake. Quero usar um termo familiar. A graça de Deus que traz a salvação apareceu a todos os homens. Tito, capítulo 2, verso 11. Nunca houve uma palavra maior do que a palavra graça. Se nos comprometermos a definir e analisar suas operações, esse belo termo traz ao coração o evangelho multifacetado de Jesus Cristo com uma clareza maravilhosa. A graça de Jesus Cristo não é o seu comportamento nem a sua bela doação gratuita. É o fluxo divino da natureza de Deus, beleza celestial, curadora e bálsamo sagrado, que chega ao mundo necessitado, não apenas como uma ação salvadora de pecados, mas como uma virtude curadora de dores, mudando a própria química do seu ser, curando e descansando permanentemente em Deus. A cura divina não é mistério, é a ação definitiva do Espírito de Deus nas almas e nos corpos dos homens. Há uma graça de Deus que repousa sobre uma comunidade. Há uma graça de Deus que repousa sobre a igreja, a graça de Deus que repousa sobre um indivíduo. Na África do Sul, havia uma senhora idosa que visitava nossa casa de vez em quando. Ela foi uma das criaturas mais doces e abençoadas que já conheci. Quando ela entrou em meu escritório e sentou-se por 5 minutos, ela trouxe a consciência de Deus, um descanso e uma paz de espírito. De toda a sua pessoa parecia irradiar aquela bem-aventurança que só pode ser descrita como a graça de Deus, e a própria atmosfera ficaria grávida dela. Eu daria desculpas para levá-la para casa. Queria que ela deixasse aquela comunhão linda por todo lado, porque quando ela se foi, parecia que a casa se acalmou, as crianças barulhentas deixaram de influenciar e toda a agitação invisível desapareceu. Foi a graça de Deus. Na terça-feira desta semana em Portland, tivemos uma experiência com uma jovem que estava a caminho do rio para tirar a própria vida. De alguma forma, ela se sentiu impelida a vir a nossas salas de cura. Ela sentou-se um pouco e conversamos com ela, acalmamos o seu coração e tentamos levá-la a Deus. Eu disse aos presentes: gostaria que alguém pudesse tomá-la e amá-la por um tempo. Logo, uma senhora da nossa igreja entrou e eu a apresentei à pobre menina. Eu disse: apenas leve-a para casa com você. Coloque seus braços em volta dela e deixe-a sentir o seu amor. Deixe-a saber o que é a graça de Deus, não pela pregação, mas pelo contato. Levou-a para casa e 4 dias depois a jovem voltou, depois de ter entregado seu coração a Deus. Neste tempo, as coisas melhoraram em sua família. Ela voltou para casa para ser uma bênção para seu irmão, sua irmã e seus queridos pais idosos e para o reino de Deus. Esta é a mesma graça de cura que flui das mãos amorosas e do Espírito Celestial de Jesus. Eu me pergunto quando o Senhor Jesus passou pela estrada enquanto caminhava de Betânia para Jerusalém, se a atmosfera não estava viva e grávida da bela luz de sua presença e bênção divina. Eu não tenho a menor dúvida de que quando alguém desceu por aquele caminho depois que Jesus passou e respirou o ar que Jesus respirou, sentiu a vida de Deus que foi derramada de sua pessoa e foi curado pela virtude do fato que Jesus Cristo esteve lá. Essa mesma graça curadora permeia a atmosfera ao redor do querido e velho Pedro, de modo que os enfermos foram curados tão longe dele quando sua sombra os alcançava. Esse é o meu ideal, de um coração cristão, de uma vida cristã, de uma igreja cristã ou de um ministério cristão. Minha alma deseja pela graça de Deus que através dessas velhas paredes de tijolos flua aquela bela emanação de Cristo por toda a velha Chicago, que descubra doenças em todas as partes da cidade e cure a alma e o corpo.
para que essa graça traga ao coração do homem libertado do poder do pecado uma vida unida a Deus, uma consciência da santa unidade com o nosso Deus Pai, através de Jesus Cristo. A expiação faz a expiação, em a corpo e alma e espírito com Cristo, tanto na salvação através dele, como no ministério para ele. Quão abençoado é quando de vez em quando entramos repentinamente na presença de alguém rico com a luz e a vida de Deus. À medida que emergimos das tempestades da vida, à medida que saímos da turbulência, passando para a presença do coração aquele bálsamo e doçura que indicam a presença de Deus, e deixando em nossa vida uma influência divina que nos dá tranquilidade mental, tranquilidade de coração e alma, iluminado pelo sol, a vida iluminada por Deus. Instantaneamente chega a quietude em Deus. Existe a graça de Deus que vai por baixo da alma do homem, que pelo bendito dom do Espírito tira da vida para sempre as sombras e trevas que o pecado trouxe, e tira a corrosão que se abateu sobre a alma do homem, e pela graça de Deus permite que o coração do homem compreenda o toque abençoado do Filho de Deus, que concede a vida eterna. Bendito seja o seu nome. No fundo do coração humano, esmagado pelo tentador, estão enterrados sentimentos que a graça pode restaurar. Tocados por um coração amoroso, despertados pela bondade, os acordes que foram quebrados vibrarão mais uma vez. Ó sim, amado, há uma graça de Deus que está por baixo da vida e eleva a natureza do homem à bela santidade e ao contato celestial. A consciência da pureza, a realização do poder, bendito seja o seu nome para sempre. Certa manhã, uma mulher recebeu um pedido de socorro em nome do seu marido. Alguns outros ministros e eu respondemos. Encontramos um homem em tremendo delírio, implorando à esposa um pouco mais de uísque e fazendo as promessas habituais que o homem louco faz. Ajoelhamo-nos ao lado da sua cama e colocamos as mãos sobre ele e elevamos o nosso coração em amor e fé a Deus. A graça que traz a salvação apareceu, invadiu a alma daquele homem e em 5 minutos suas dores desapareceram. A maldição desapareceu e ele nunca mais quis uísque. Mais tarde ele me visitou em Portland, Oregon. Pegou minhas mãos e derramou suas lágrimas e seu amor por Deus. Contou sobre seu sucesso na vida e todo o resto da bela história. O Senhor não estava no ciclone, nem no incêndio e nem no terremoto. Ele estava agora, como antes, na voz mansa e delicada e no toque curador da gentileza divina. Cada alma deveria ter seu próprio contato com Deus. Se esse toque ainda não foi real em seu coração, ele pode se tornar real. Deus abençoe. A senhora Gwen estava morrendo de pneumonia. Ao entrar na casa dela, fui recebido pelo irmão Will, que saía, e ele disse: John, você chegou tarde demais. Ela se foi. As chamas de Deus tomaram conta do meu coração e, embora ela não tenha respirado durante 23 minutos, o sopro e o poder de Cristo vieram sobre ela, e ela continua o seu ministério para Deus e para os homens. Amado, a vida cristã é uma porta gloriosa para Deus, através de Jesus Cristo, para os segredos mais divinos que a alma do homem sempre desejou alcançar. E bendito seja o seu nome. Você e eu, e esta noite temos o privilégio de entrar por essa porta e conhecer aquele, a quem conhecer é a vida eterna. Alguns dias atrás, o Dr. Turf e eu fomos chamados a um lado da cama de uma mulher que estava morrendo. Ela havia enlouquecido, ficou inconsciente, entrou em coma de morte. Sua enfermeira nos contou que ela não conseguia falar e ouvir ou ver há vários dias.
Ajoelhamo-nos e oramos e saímos com a sensação de que Deus estava ali. Embora não pudéssemos detectar nenhuma ação do corpo da mulher, pelo que pudemos perceber, saímos com a consciência de que nossa oração foi ouvida e que o trabalho foi feito. Semanas se passaram e não houve relato do estado da mulher, até que finalmente um dia a sogra da mulher entrou no escritório para contar como Deus havia curado e libertado maravilhosamente a mulher. Mais tarde, a própria senhora entrou e durante meia hora contou sobre a sua maravilhosa ação interior do Espírito que entrou em sua vida enquanto orávamos. Ela disse: irmão, quando você se ajoelhou ao lado da minha cama, percebi que alguém estava lá. Tudo o que eu sabia era que o som das vozes era diferente dos outros. Então você colocou as mãos na minha cabeça e algo começou a invadir meu cérebro. A terrível tortura diminuiu gradualmente e depois de um tempo fiquei quieta em minha alma. Então uma voz começou a falar comigo sobre meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele me pedia para ter fé em Deus e dizia que eu deveria sair dessa condição e ser uma bênção para o meu lar e meu marido. Venho agora dizer-lhe que sua oração foi ouvida. Nunca falamos da graça da salvação, mas a presença viva do Espírito veio até ela e a fez a conhecer a graça de Deus que traz a salvação. O mundo precisa de conhecimento do caminho de salvação e cura de Cristo. Todo o assunto de sua atualidade tornou-se grandemente obscuro nos corações dos homens. Há uma extrema necessidade de um maravilhoso esclarecimento de atmosfera espiritual, a fim de que seu poder se torne eficaz para aqueles que voltam seus corações para lá. Isso então faz parte da missão dos Pentecostes. Não apenas para declarar Cristo como Salvador e Curador, mas para manifestá-lo pela graça de Deus na vida diária, através das vidas e mãos ungidas por Deus para levar essa bendita graça de Deus e transmiti-la a quem quiser. Coloque suas mãos sobre os enfermos, crente. Jesus Cristo ordenou isso, e eles se recuperarão. Estou orando para que sobre suas almas chegue a presença de Deus por meio de Cristo, que os faça perceber-se como ministro do Senhor e Salvador, com uma missão de Deus, e que o seu nome, você também, meu irmão e minha irmã, sairá para levar essa luz e poder a quem quiser. Uma jovem que estava morrendo de tuberculose veio a nossas salas de cura e disse: não sou cristã, não tenho me interessado por religião. Ouvi dizer que as pessoas são curadas aqui. Estou morrendo e não tenho esperança. Diga-me o que você tem a dizer com as palavras mais curtas que puder. Eu respondi: jovem, Deus é capaz de livrá-la. Ele é capaz de curar você. Ele está pronto para fazer isso agora. Ele respondeu: não tenho fé, eu disse, mas sou filho de Deus e tenho fé. E sem mais delongas comecei a orar. Esse homem foi curado, sua irmã foi convertida e curada, e outros membros da família foram salvos. Recebi notícias de um movimento de Deus na comunidade, onde uma dúzia de pessoas estavam agora buscando a Deus para a salvação.